Malaquias capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E aqui eu queria parar só um pouquinho, para que você entenda o seguinte. Eu acabei de falar que essa página em branco da nossa Bíblia são 400 anos do silêncio de Deus. Então aqui eram as últimas palavras, né, dos profetas, as últimas vezes que Deus estava falando antes dos 400 anos. Então, entenda a preciosidade desse momento. A gente vai ver hoje um pouco das últimas palavras de Deus através dos seus profetas, antes dele passar 400 anos sem se comunicar com a humanidade. Diz assim, Malaquias capítulo 3: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, ou, em outras traduções, o anjo da aliança, ou, na Nova Vida, o anjo da berite, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Glória a Deus. Deus estava aqui se comunicando com seu profeta, para que o profeta falasse ao povo as palavras que depois dali teriam 400 anos de silêncio. E Deus, na sua infinita misericórdia, começou a revelar acerca da pessoa de Cristo, de Jesus. Porque até então, Deus já tinha tentado de tudo com aquele povo de Israel. Já tinha enviado Abraão com o seu chamado, já tinha enviado Moisés, chamado na sarça, já tinha aberto o mar vermelho, já tinha levantado reis, já tinha chamado profetas, já tinha feito fogo cair do céu, já tinha feito machado flutuar, já tinha feito muitas coisas, e o povo sempre tornando aos velhos erros. E de repente eu imagino, assim, humildemente tentando imaginar a mente do Senhor. Claro que ele não perguntou isso, né? Deus não pergunta nada, porque ele não precisa perguntar, porque ele já sabe de tudo. Mas se o Senhor pergunta assim, ele dizer: e agora? O que é que eu vou fazer com esse povo? Porque já fiz de tudo e esse povo não consegue ser fiel, não consegue permanecer, voltando à pregação do domingo passado, né? Permanecer, dar frutos permanentes. O povo não consegue permanecer, uma hora é, uma hora não é, uma hora está em cima, uma hora está embaixo, é como as ondas do mar. O que é que eu posso fazer? E aí de repente o Senhor começa a trazer vislumbres, pequenas revelações acerca daquele que seria a solução desse problema. Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. E lá em Isaías tem algumas passagens, profecias messiânicas, né, que como os estudiosos chamam, acerca de Jesus. E vem ele, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E algumas passagens do Antigo Testamento que nos levam a Jesus. E aqui, Deus escolheu uma figura para revelar acerca de Cristo para nós. Uma característica de Jesus. O que ele viria fazer. Um pouquinho da missão e de como ele faria para solucionar esse problema do povo estar indo e voltando sempre. E a figura que Deus usou foi essa aqui do versículo 2. Que diz: porque ele, Jesus, será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Eu prometo que eu não vou contar hoje aquela história que quando eu fui noivar com Timóteo, a gente foi no ourives. Eu não vou contar, tá? E aí ele foi fazer a aliança, né? Já contei, Timóteo já contou. Foi fazer a aliança, fez na nossa frente. E quando ele pegou a pedra do ouro, eu disse: ô, coisa feia. Queria uma aliança de prata, de qualquer coisa que brilhasse. Porque eu, bicho feio. Feio, gente. É uma pedra bruta, suja,
preta, sem forma, acho que é mais ou menos como a terra era, sem forma e vazia, ninguém enxerga nada. Eu disse, meu Deus, tão caro, um negócio tão feio. E aí, eu não preciso contar que ele foi, esquentou, e a impureza saiu, e ele botou no forno, e ele fez a aliança, e depois ficou brilhosinha, e ficou pegando fogo, cor de fogo, e depois botou na água, e ficou perfeito, bem linda como está aqui. Esse é o fogo do ourives, certo? Que tira as nossas impurezas, mas vocês já sabem disso mais do que eu. O fogo que vem, o fogo que vem não para destruir, mas para refinar, o fogo que não queima, mas que purifica, o fogo que não destrói, mas que tira o pecado, que tira a impureza. Esse é o fogo do ourives. Mas hoje a gente vai falar sobre o sabão do lavandeiro. Amém? É a figura que Deus usou para trazer para nós uma característica de Jesus. E ele é o sabão do lavandeiro. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje, certo? Gente, o lavandeiro, a figura do lavandeiro na época da Bíblia, era uma profissão, era um ofício. Os lavandeiros, né? Então eram as pessoas que lavavam roupa, como o nome já diz. Era uma profissão, né? Não era todo mundo que lavava roupa que era lavandeiro. É claro que tinha o dono de casa que lavava roupa dos filhos em casa. Mas o lavandeiro, aquele que carregava o nome de lavandeiro, era aquele que tinha uma profissão, tinha um ofício que passava de pai para filho. Então, meu pai era lavandeiro, eu seria lavandeiro, meu filho era lavandeiro, então era um ofício que passava de pai para filho, uma coisa de família. E normalmente o trabalho dos lavandeiros era feito por homens. É até difícil da gente imaginar, né? Porque a imagem que a gente tem, você pensar numa pessoa lavando roupa na margem de um rio, você pensa logo no quê? Numa mulher, né? Com uma bacia na cabeça. A gente vê muito interior. Bacia na cabeça, vai, leva a roupa para lavar. Mas na época da Bíblia, eram mais homens que faziam esse papel. Por quê? Porque era um trabalho muito pesado. Porque naquele tempo não tinha essas roupas que a gente tem hoje, fininha. Era tudo roupão pesado, grosseiro. Então o trabalho do lavandeiro era um trabalho braçal, muito pesado, muito grosseiro. Então era feito na sua maior parte por homens. E o trabalho do lavandeiro era o seguinte: ele ia, acordava, saía na cidade. E aqui trazendo especificamente para a cidade de Jerusalém, né, que era o povo de Deus. Ele saía de porta em porta, batia lá. Quem é? Opa, o lavandeiro. Tem roupa para lavar? Aí eu queria que você pensasse dentro da sua cabeça aí. O lavandeiro representa o Senhor, Jesus Cristo. Aí ele bate lá na porta. Irmã Graça? Opa, quem é? É o lavandeiro. Tem roupa para lavar hoje? Pastor Fernando? Opa, quem é? O lavandeiro. Tem roupa aí para lavar hoje? E ele ia passando na cidade. E aí lá em Apocalipse capítulo 3 diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo batendo na nossa porta e dizendo: Igreja Nova Vida, tem roupa para lavar aí hoje? Glória a Deus. Aí alguém abre a porta e diz: lavandeiro, tem roupa. Mas a roupa que eu tenho para lavar, ela está cheia de ferida, cheia de marca de sangue. Porque foi do meu filho que foi brincar, caiu, se feriu e está com sangue. Pode ser que alguém aqui hoje esteja com uma roupa com marcas de sangue, de uma ferida que o mundo abriu. Mas o lavandeiro está lá, ó. Tem roupa para lavar hoje? Tem mancha para tirar? Tem coisa para limpar? Tem sangue para apagar? E aí o lavandeiro, ele não despreza nenhuma roupa. Pode vir com sangue, pode vir com sujeira, pode vir com marca, pode vir com mancha, pode vir até aquela mancha que já faz 20 anos que está guardada, que você já tinha descartado aquela peça de roupa, porque aquela mancha não largava por nada. Pois traz, que eu, o lavandeiro, sei como limpar.
E aí o lavandeiro ia passando na cidade, batendo e perguntando se alguém tinha roupa para lavar. E o Senhor está disposto a isso, igreja. A pegar a nossa roupinha suja para levar lá para o campo do lavandeiro. Mas tem um porém. Existem duas partes nessa história. Uma é do lavandeiro que bate e pergunta. E a outra é de quem responde dentro de casa. Porque eu poderia muito bem responder. Quem é o lavandeiro? Tem roupa para lavar? Não, tem não. Tá tudo limpo. Já lavei. Já resolvi meu problema. Tá aqui. O que largou, largou. O que não largou, não larga mais. Deixa como tá. Pode? Pode. Existe o ato da igreja. Existe o meu ato e o seu ato de entregar a roupa. E esse ato se chama arrependimento. Quando a gente reconhece que existe uma mancha, que existe uma sujeira, uma ferida, um problema, uma marca, uma mágoa, um sentimento ruim, quando a gente reconhece isso e sabe que não vai vencer sozinho e se arrepende e o coração se constrange e você entrega ao Senhor para que Ele venha purificar, isso se chama diga comigo, isso se chama arrependimento. Arrependimento é quando a gente reconhece a nossa condição de nada. E ao mesmo tempo a gente reconhece que o Senhor é tudo. É quando a gente sabe que sozinho não vai conseguir. E confia que com o Senhor a gente pode todas as coisas. É quando a gente sabe que a nossa força é fraca. E que a força que vem do Espírito Santo quebra qualquer coisa, quebra qualquer barreira. Ato de arrependimento. O ato de entregar a sua roupa para que o lavandeiro leve lá para o campo do lavandeiro. Amém? Existe também uma coisa muito interessante quanto ao sabão que era utilizado para lavar essas roupas. Era um sabão que nas casas não tinham. Era um sabão que só o lavandeiro tinha. Só ele tinha autorização para tirar, para comprar, para ter, para manusear aquele sabão. Mas por quê? Porque o sabão do lavandeiro, ele tinha uma substância. Ele era feito à base de uma substância chamada álcali. Álcali. E o que era o álcali? Era uma substância básica. Que eu estudei isso. Uma substância, pessoal do Enem, quando ela tem um pH até 7, ela é ácida. É isso? E quando ela tem um pH maior que 7, ela é básica. E essa substância básica, né, esse álcali, a função dele, quando ela era colocado para lavar roupa, era tirar toda a oleosidade que tinha naquele tecido, para que o sabão pudesse penetrar nas fibras do tecido e tirar as sujeiras mais profundas. E não havia isso nas casas. É por isso que tinha mancha que a dona de casa, o dono de casa, não conseguia tirar sozinho. Porque só o sabão do lavandeiro tinha o álcali, que tirava a oleosidade, tirava a crosta. Sabe quando você está cheio de crosta? Sabe quando você está impermeável à ação do Espírito Santo? Alguém já teve assim? Impermeável. O pastor chora, ele grita, ele pula, ele fala e você continua cochilando na cadeira. Impermeável à ação do Espírito Santo. O grupo de louvor toca, você só acha defeito. A guitarra que está alta, o Celino que desafinou, a Alana que não sabe cantar, o Timóteo que não sabe bater nesse negócio, incomoda teus ouvidos. Impermeável à ação do Espírito Santo. Estão rindo, Timóteo? Enquanto você presta atenção nessas besteiras, o Senhor está falando, está lançando uma palavra, só que você está impermeável à ação do Espírito Santo. E o sabão que você tem em casa não consegue tirar a mancha sozinho. Porque só quem pode tirar a crosta para o sabão entrar é o sabão do lavandeiro. É por isso que a palavra do Senhor diz, ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. É o sabão que penetra e tira a sujeira lá de dentro do coração. Porque por fora é fácil, gente. Você mudar uma pessoa por fora é a coisa mais fácil desse mundo. Se a Igreja Nova Vida dissesse assim, a partir de hoje, na nossa doutrina,
Mulher só vai poder usar saia. E o cabelo não pode ser cortado. E isso é só um exemplo, tá certo? O cabelo não pode ser cortado. Quem é casado, continue casado. Quem é solteiro, não casa mais. Tô viajando, certo? Isso não é bíblico, isso, certo? Não, ninguém casa mais. Vamos lá. As meninas jovens não vão mais poder usar calça jeans e nem tênis tumbler. Tem que ser saia no joelho para baixo, blusa de manga comprida, tá certo? Vai ser assim. Os meninos, cabelinho social, nada de barbichona aqui, ó. Lenhador urbano, acabou, já foi. Maquiagem, nem pensar. Adriano procurou outra profissão, irmã Graça, cabelo, não, proibido. Tinha gente que ia dar um pinote, mas tinha gente que ia facilmente aderir. Não, é para deixar o cabelo crescer? É para a glória do Senhor? Deixa o cabelo crescer, usa saia. E talvez no próximo domingo, uns saíssem da igreja, mas outros iam chegar aqui, de saia no joelho, de manga aqui. Não ia? É fácil. É fácil. Tá certo? Mudar a gente por fora é fácil. O sabão de casa faz isso. Agora, mudar por dentro dos emaranhados do nosso coração e da nossa mente, só o sabão do lavandeiro alcança. E o mundo, ele cria em nós crostas. Cria em nós coisas que revestem a criação de Deus e que impedem a plena comunhão de Deus com a sua criatura. O Senhor criou, aí o inimigo ele não pode destruir, ele faz o quê? Ele cria uma crosta, uma proteção, que na verdade é uma destruição. Aí ele bota assim, eu estou escondido aqui atrás do meu orgulho. Orgulho é uma crosta que impede o agir do Espírito Santo na sua vida. Eu estou aqui, eu me converti, mas eu estou envolto em religiosidade. Outra crosta que impede o agir do Espírito Santo. Eu me converti, mas eu estou aqui na minha vaidade, ninguém mexe. É foto todo dia do meu rosto, porque eu sou linda e preciso aparecer todo dia na tela do celular de todo mundo em Fortaleza. Esconde uma vida escondida na vaidade. Crostas que impedem o agir do Espírito Santo. Coisas que vão impermeabilizando. Você já viu uma substância impermeável? Que você bota água e a água escorre e não penetra? Agora tem umas bolsas, né? Bolsas de criança, muito bem pensado. No meu tempo não tinha isso. As mochilas de criança, para você carregar leite, água, essas coisas, elas são impermeáveis, além de por dentro, agora por fora. Você bota a bolsa debaixo da torneira, a água escorre, tá? Enxutinha, não penetra. Não penetra. E o mundo treina a gente para ser assim. Não se deixar penetrar pelo Senhor. Não se deixar ser invadido na sua privacidade pelo Espírito Santo. Não se deixar ser transformado. Não se deixar ser mexido. Não se deixar ser movido, ser moldado de acordo com a vontade do Senhor. A vida faz isso com a gente. Mas aí vem que o Senhor, próprio Senhor, fala se referindo a Jesus Cristo. Mas vem que ele é como o sabão do lavandeiro. Que penetra, que tira a crosta e penetra no mais profundo ali para tirar a impureza. Você entende o que é que o Espírito Santo quer fazer com a gente hoje? Aí o lavandeiro, tem roupa aí para lavar? O sabão penetra fundo, o sabão mexe onde o teu não mexe. Ele vai lá no profundo do coração e tira. Ele coloca aquilo que é do agrado dele e tira o que não agrada. O sabão do lavandeiro resolve o problema que o seu sabão não consegue resolver. Não consegue. A gente, na nossa força, não consegue nem chegar perto daquilo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Na nossa força. É por isso que a palavra do Senhor diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Porque a gente sabe que a nossa força não é nossa, vem dele. Porque a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Sabe? Porque ele chamou as coisas loucas para envergonhar as sábias. Porque é difícil de entender, não dá nem para explicar, mas é como o Senhor é. O sabão do lavandeiro que penetra e tira as impurezas. Outra coisa que o álcali faz, que é essa substância que tira a oleosidade, tem um problema. Porque ele faz isso. Ele tira a oleosidade, penetra e tira lá a sujeira. Só que ela é uma substância que
às vezes desgasta. Desgasta quem? A roupa? Nem tanto. Desgasta sabe quem? A mão de quem está lavando. E os lavandeiros naquele tempo viviam pouquíssimos anos, poucos anos. Porque era uma profissão muito insalubre. Porque essa substância que tinha no sabão machucava as mãos, corroía a pele. Porque você imagina uma substância dessa que penetra, que tira toda a oleosidade e penetra na raiz do tecido, da fibra. Imagine o que é que não fazia nas mãos, na pele humana. Então os lavandeiros eles viviam poucos, porque eles se deixavam gastar para tirar a impureza da vida do outro. Isso fala contigo, gente. Um Deus que abriu mão da sua majestade, aí bateu na tua porta, pediu a tua sujeira, levou para o rio e se deixou desgastar para limpar a tua vida. Isso te lembra alguém? Jesus Cristo. Aí por isso que lá em Isaías 53 diz: Ele foi moído pelas nossas transgressões, foi Ele que foi cuspido, foi traspassado, foi humilhado. Não era bonito não tinha uma formosura, porque Ele se deixava gastar por mim e por ti. E Jesus morreu com 33 anos de idade. Uma vida curta, suficiente para transformar e mudar a eternidade do mundo inteiro. Uma vida de 33 anos, igreja. 33 anos, na verdade 3 aninhos de ministério. Porque o ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos, que ele foi tentado no deserto e venceu e prevaleceu. E aí começou o ministério dele. 3 anos de ministério, suficientes para mudar o destino de toda a humanidade e te dar e me dar a chance de uma vida eterna ao lado do Senhor, a chance de ser limpo, a chance de ter as impurezas arrancadas de dentro, a chance de ser religado com o Senhor, a chance de fazer uma aliança inquebrável com o Espírito Santo. 3 anos de ministério que mudaram a tua vida, a minha vida, a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna ao lado do Senhor. Oh Jesus, Ele é um Deus que se deixa gastar. Jesus se deixa gastar pela mim e pela tua vida. Tinha outra curiosidade no serviço dos lavandeiros. Eu falei aqui no começo que era uma profissão muito desgastante, não foi? E existiam sujeiras que não saíam, nem o lavandeiro colocando o sabão especial do lavandeiro, não saíam eles esfregando com as mãos, e só havia um jeito de tirar essa sujeira. Quem arrisca? Ele tirava a sujeira com os pés. Eu fiquei imaginando, deve ser parecido com aquele pessoal que pisa uva, né? Pra produzir o vinho, né? Que pisa nos tanques, não sei nem como é o nome daquilo, é tanque mesmo? De pisar uva, né? Eu fiquei imaginando, deve ser parecido com aquilo. A roupa imersa no sabão do lavandeiro, o álcool ali fazendo seu efeito de tirar a crosta do sabão entrar e o lavandeiro pisando na roupa. Porque só assim a impureza saía. Aí eu digo, Jesus, isso é real demais. Não é porque Cristo pisa em nós para machucar. Não é porque Ele pisa em nós para humilhar. Mas é porque a gente precisa estar aos pés dEle para poder a impureza sair. Glória a Deus. Lá no pé, nos pés do Senhor, é o lugar onde a impureza é tirada. E isso te fala e me fala de humildade, igreja. E às vezes a gente chega aqui, ouve uma pregação e diz, tá bom, vamos ser limpos, eu entrego a minha roupa para o Senhor. E não desce da pompa do orgulho. E quando chega amanhã, que você leva um desaforo do seu colega de trabalho, você diz um desaforo maior ainda. E aquela história de tirar a impureza, esqueci, porque foi quarta-feira à noite. E quando você chega, tá aqui, sai daqui, eu vou ser puro, vou ser purificado, vou entregar pro sabão, pro lavandeiro, tirar a minha impureza, mas chega amanhã no trânsito, que leva uma trancada, porque não desce do pedestal do orgulho. Não leve desaforo para casa, todo mundo ouviu isso. Não leve desaforo para casa. Se apanhar na rua, vai apanhar em casa. Se levar uma pizza na rua, leva uma maior em casa.
E isso ensina a gente a não descer do pedestal do orgulho. Aí o Senhor vem o quê? O lavandeiro vem, coloca o sabão, bota a roupa numa bacia e pisa. E começa a pisar. E não é para pisar para machucar, gente. Não é questão de humilhar. Não é questão de amildar. É questão de dizer assim: você só pode ser alguma coisa se eu for tudo em você. Porque em você mesmo, em nós mesmos, só sujeira, só imundície na roupa. Mas o Senhor é misericordioso e Ele começa a pisar aquela roupa. E a impureza começa a sair. E Ele começa a pisar. E o álcool começa a entrar. E a crosta começa a desgrudar. E o sabão penetra. E a sujeira vai saindo. E o perfume do sabão vai entrando. E a igreja vai sendo adornada. E aquilo que te perseguia não persegue mais. Aquilo que você não conseguia vencer sozinho, de repente não é mais um problema. Aquilo que antes te perturbava, aquilo que te tentava, de repente não é mais um problema, porque o sabão do lavandeiro está penetrando e está começando a trocar substâncias dentro de você, começando a trocar o que é sujo pelo que é puro, começando a trocar sujeira por santidade, começando a trocar aquilo que não presta pela essência do próprio Deus que entra em ti. Porque se Jesus é o sabão entra na roupa. E a roupa passa até a essência daquele que está lavando. É isso que Ele faz na nossa vida. E lá em Isaías, ainda no capítulo 53, diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É o lavandeiro pisando e a gente sendo sarado pelas suas pisaduras. É Ele caminhando e a gente aprendendo a andar com Ele. Aí lá no Novo Testamento, tem uma passagem muitíssimo conhecida, que vocês devem conhecer, que conta que Jesus lavou os pés dos discípulos. Amém? Então, com certeza vocês sabem. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus, Filho de Deus, e eles sabiam que era, de repente se dispõe a se tornar o mais humilde para lavar os pés daqueles que eram servos dele, né? E aí Pedro, quando vê aquela cena, dá um pulo, né? Senhor, mas o Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus que veio ao mundo para salvar, vai lavar os meus pés, vai lavar não. Vai nada, eu que vou lavar o seu. Isso, dando a floreada da Alana na história, né? Eu vou lavar o seu, eu vou lavar de todo mundo, mas o meu Senhor lavar os meus pés, não pode, o Senhor vai se baixar de jeito nenhum. Aí Jesus olha para ele e diz assim, Jesus tinha umas incisividades, viu? Aí Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Se deixar ser lavado, se deixar ser transformado. E ainda sobre pés é a maneira como a gente anda. Aí Jesus diz, se você não deixar eu lavar, eu purificar a forma como você tem andado, você não tem parte comigo. O Senhor quer purificar, santificar os passos que a gente tem dado, igreja, os lugares por onde a gente tem andado, as distâncias que a gente tem percorrido. Para onde é que você tem ido? Onde é que está o seu alvo? Que corrida que você tem corrido? Aí o Senhor diz, se você não deixar eu lavar os seus pés, se você não deixar eu purificar o lugar por onde você está andando, se você não deixar eu transformar o teu jeito de andar, eu mexer no jeito que você está rumando a tua vida, você não tem parte comigo. Se deixar ser lavado, se deixar ser purificado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É um mistério que só entende quem está lá na bacia do lavandeiro. Vocês estão entendendo? Estou complicando demais. Vocês estão com a cara. Meu Deus. Quase terminando. Quem estiver dormindo, acorde. Não vou nem olhar para frente, que é para não olhar para ninguém. Acorda, gente, porque o tempo está de brincadeira mais não. Então, sobre o lavandeiro era isso. Agora eu trouxe outras coisinhas para vocês. Agora a gente vai ver sobre o campo do lavandeiro. Como era? A gente já entendeu como era o lavandeiro, amém? Todo mundo entendeu o que era que ele fazia, como era que ele trabalhava, amém? Agora a gente vai entender um pouco do lugar onde ele trabalhava. Se chamava o campo do lavandeiro.
E esse campo do lavandeiro não ficava dentro da cidade de Jerusalém. Ele ficava à parte. E a água que tinha nesse campo do lavandeiro era mais ou menos assim. Tem até foto na internet, depois vocês quiserem ver. Era como se fossem duas grandes piscinas que eram ligadas por um aqueduto, né? Um cano que levava a água de uma para outra. E as águas que chegavam nesse campo do lavandeiro eram as mesmas águas da fonte de Siloé, que lá no Novo Testamento tem histórias de cura no tanque de Siloé. Uma delas é aquela que Jesus segue de nascença, Jesus cospe na argila, faz uma laminha lá, passa nos olhos dele e diz: vá se lavar no tanque de Siloé. Era da mesma fonte. A fonte de Siloé que jorrava para o tanque de Siloé e que chegava no campo do lavandeiro. A mesma água, o mesmo milagre, o mesmo poder. E aí esse campo do lavandeiro ficava à parte, ficava fora da cidade, não ficava em Jerusalém, ficava quando se saía da cidade. E passou assim comigo, o lugar onde o lavandeiro lava as roupas, onde esse percurso todo que nós fizemos, ele passou de porta em porta, recolhendo as roupas sujas, pegou o sabão dele especial que penetra, que separa junta de medula, e saiu da cidade, chegou no campo do lavandeiro. Aí vai começar o processo agora, da lavagem das roupas. Vai começar o processo da santificação. Aí sim começa, sabão entrando, sujeira saindo. O lavandeiro pisando e a gente sendo curado. Aí começa o mistério, a santificação. Tá certo? Então a gente vai falar sobre isso. O processo da santificação na vida do cristão. Era fora da cidade. Aí lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Compliquei? Jerusalém é tida como a igreja do Senhor. Comparando com a gente hoje, né? Jerusalém é a igreja, o povo de Israel. Saiamos, pois, a ele. Porque o processo de santificação é feito fora da igreja. Aí você diz: como assim, Alana? Não é o que você está pensando. Quando eu digo que o processo de santificação é feito à parte, é porque esse processo que o sabão entra e que a sujeira sai é feito entre você e o Senhor. Sem intermediário. Sem gente no meio. É você e o sabão. Pode ser na igreja? Claro que pode ser na igreja, porque você pode estar aqui hoje, no meio desse monte de gente, e está sendo tremendamente tocado pelo Senhor e trocando e fazendo essa troca, essa entrega com Ele. O sair do arraial é você se desligar dessa terra, é você tirar o seu pensamento disso daqui, desse natural, aqui agora, dessa cadeira, desse chão, dessas paredes, e se ligar espiritualmente com o Senhor. É preciso sair, é preciso ser transportado, é preciso ser arrancado de um lugar e ser colocado espiritualmente em outro lugar, porque esse não é um processo que acontece no mundo natural, é um processo espiritual. Essa limpeza, essa santificação é espiritual. Tudo que não seja pelo Espírito Santo, toda transformação que acontecer que não seja pelo Espírito Santo, um dia ela vai acabar. Um dia ela vai deixar de ser. Um dia você cansa de lutar para ser aquilo que você não é, se aquilo não for o Espírito Santo que fez na tua vida. É por isso que o campo do lavandeiro era fora, porque a pessoa tinha que entender: a minha impureza tem que sair daqui, ser arrancado, ser transportado e ser ligado ao sabão do lavandeiro espiritualmente. Você entende o que é isso? É preciso entregar de verdade. Não adianta achar que vai ser normal, que vai ser natural, porque esse é um processo espiritual. A palavra do Senhor diz: saiamos, pois, a Ele fora do arraial. A gente precisa sair, a gente precisa se mover, a gente precisa dar um passo de fé, a gente precisa agir como quem crê. Não basta dizer que crê, é preciso agir e como quem crê, e sair a Ele, lá onde Ele está, e ir até Ele, e levar a sujeira, sabendo que Ele é fiel para purificar. Amém? Amém.
Ô Glória, eu queria, por favor, que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías, rapidinho. Se for lhe atrapalhar, não abra. Fique só prestando atenção. Isaías 36. Ainda sobre o campo do lavandeiro. Eu nunca tinha me atentado a essa parte essa expressão na Bíblia. Mas no capítulo 36 diz assim, ó. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então, o rei da Assíria enviou Rabsaque, desde Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto. Junto ao... O que diz aí? Junto ao caminho do campo do lavandeiro. Vocês já tinham visto isso? Prestar atenção, atentado? Essa Bíblia também essa história também é um clássico da Bíblia. Todo mundo sabe. Tem até uma pregação. Como é o nome daquela pregação? Para o pessoal do YouTube procurar no canal. Dos reis da Bíblia, do Senaqueribe com o filho dele. O nome da pregação não lembro. Pode dizer assim, ó, na descrição. Enfim, tem uma pregação lá no Nova Vida Atos que fala exatamente sobre a história de Senaqueribe. Que ele era um rei. Referências alinhadas. Referências alinhadas. Assista e se inscreva no canal. Referências alinhadas conta a história desse rei. Que ele era um rei muito orgulhoso, que vinha do histórico de guerras vencidas, de sucesso, de batalhas ganhas. E ele veio afrontar o povo de Israel. E aí a gente acabou de ler exatamente a hora que esse rei Senaqueribe manda um mensageiro para afrontar o rei Ezequias, que era o rei de Israel. E aí a palavra do Senhor diz que esse dito cujo mensageiro foi, mas ele viu que não podia entrar na cidade. Ou seja, o inimigo vem de lá para cá e ele vê que não pode entrar dentro da igreja. Porque ele sabe quem é que está guerreando aqui dentro. Ele sabe que aqui tem um Senhor e contra esse Senhor ele não ousa pelejar. Então ele sabe que não pode chegar aqui, entrar. Ele não pode pintar e bordar aqui dentro. Sabe? Porque há o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está, ele não pode ficar. O inimigo não fica, ele bate em retirada. Se tiver crente com autoridade para usar no nome do Senhor. Amém? Então ele foi, o mensageiro, para afrontar o povo de Israel foi, viu que não ia poder chegar até lá e ficou aonde? No campo do lavandeiro. Então ele pensou assim, olha, eu não posso chegar até a igreja. Eu vou atrapalhar a santificação. Lá no campo do lavandeiro era o lugar onde acontecia a santificação da igreja. A purificação. Aí o inimigo veio que não pode tocar na igreja, ele vai tocar aonde? Na santidade. Ele quer dizer o quê? Deixa a roupa suja. Vocês vão ser crente, mas fica com a roupa suja, porque também agora ninguém lava mais roupa. Vocês vão ser crente, mas pode ir pro bar depois do culto. Beba, não tem problema nenhum. Vocês vão ser crente, pois então não tem problema adulterar. Vocês vão ser crentes jovens, pois não tem problema ter relação sexual antes do casamento. É isso que o inimigo quer fazer. Ele não pode te arrancar daqui de dentro, pois ele vai querer manchar a santidade. Ele vai querer atrapalhar o processo de santificação do povo de Deus. E é por isso que, infelizmente, é só o que tem agora. Cristão misturado com o mundo. Misturado. Misturou, virou uma coisa só. O que não pode, não podia, agora pode. Aquilo que era obrigação não é mais. Misturou. Isso é o que o inimigo quer fazer. Essa era a intenção de Senaqueribe. Vou ficar aqui no campo do lavandeiro. Vou causar medo aqui. Vou causar temor aqui. Lá eu não posso causar, porque lá existe um Deus. Pois eu estou aqui, ó, trabalhando no escondido. Trabalhando no oculto. Mas também as roupas não vão ser mais lavadas. Enquanto isso, o Senhor diz lá em Apocalipse: procure apresentar-se a Deus como uma noiva perfeita, sem mácula, sem mancha, sem impureza, sem coisa feia, sem pecado. Aí, Senaqueribe faz o quê? Acampa no campo do lavandeiro, para impedir isso,
para Jesus ir buscar a igreja e encontrar uma noiva de vestes sujas. Por quê? O inimigo estava acampado na santidade. O inimigo estava acampado no processo de santificação. O inimigo impediu que eu lavasse as minhas roupas. Essa é a intenção. Se ele não pode te tirar daqui, ele vai querer manchar as tuas roupas e impedir o teu acesso ao lavandeiro. Você entende? A santidade é preciosa, igreja. O Senhor não se engane. Não é à toa que o Senhor nos compara a uma noiva. Porque uma noiva é a figura mais próxima de uma pureza, de uma santidade, de uma coisa ali separada, santa para o seu marido. Não é à toa que o Senhor nos compara a uma noiva. Porque Ele quer olhar para nós e ver santidade, e ver pureza, e ver processo de santificação, e ver gente que quer ser parecido com Ele, e ver gente que entrega as suas impurezas para ser transformado, para ser limpo, para ser curado, ainda que seja pisado, ainda que vá doer, ainda que vá arrancar o pedaço, ainda que arrancar a crosta vá doer e o sabão penetre, ainda que tenha que pagar um preço, ainda que apenas seja um pouco dolorosa, mas gente que quer se deixar ser transformado pelo Espírito Santo, gente que quer ser limpo pelo agir do Senhor na nossa vida, gente que ama e anseia pelo dia que vai se apresentar diante do Senhor e dizer: estou aqui com a minha veste de noiva, branca, limpa, sem marca, sem mancha e sem pecado, Senhor. O Senhor levanta uma igreja que sonha com esse dia. E não uma igreja que vai vivendo e vai usando a roupa que sujou no dia anterior, porque enfim, é só um pinguinho de café e ninguém está vendo, vou usar de novo. E não entrega para o lavandeiro e vai usando, e de repente aquela manchinha vira uma mancha, e no outro dia aquela mancha é uma manchona, e daqui a pouco a roupa está toda suja. E o lavandeiro não tem acesso. Por quê? Porque não há arrependimento. A gente volta lá para o começo. Não há arrependimento. O lavandeiro vem. É o lavandeiro, tem roupa suja? Não, tá só uma manchinha, não precisa. Aí vem no outro dia o lavandeiro. É o lavandeiro, tem roupa suja? Não, tá só uma mancha. E aí vai. E não há arrependimento. E não há entrega. E não há troca. E não há renúncia. Isso o inimigo quer fazer. Ele quer te impedir de chegar lá para entregar a tua sujeira para o lavandeiro. A gente precisa estar lá no campo do lavandeiro para ser transformado por ele. E já finalizando, se os meninos já quiserem irem chegando para o louvor, existe mais outra passagem na Bíblia que fala do campo do lavandeiro. Esse eu vou abrir sozinho, tá certo? Para você não se atrapalhar. Em Isaías também. Isaías 7. Isaías 7,3 diz assim: Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho Sear-Jazube saí ao encontro de Acais, que era o rei de Judá, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. Outra vez o Senhor manda o profeta ir ao campo do lavandeiro. O que o Senhor teria para nós agora? Da última vez, o inimigo chegou até o campo para impedir a santificação do povo de Deus. Agora, o Senhor mandou o profeta encontrar com o rei no campo do lavandeiro. O que era que o Senhor queria? Porque ele podia ter mandado Isaías, vai encontrar Acais, que era o rei, no templo. Isaías, vai encontrar Acais na porta de Jerusalém. Isaías, vai encontrar Acais lá na casa do sumo sacerdote. Isaías, vai encontrar Acais em qualquer lugar do mundo. Mas ele disse: Isaías, vai encontrar Acais no campo do lavandeiro, porque eu tenho uma palavra para ele. E Acais não era muito flor que se cheirasse, não. Ele não tinha sido um bom rei, ele não era um bom rei. E a situação que ele estava nesse momento era que ele estava acuado. Porque tinha se juntado o rei de Israel, o Acais era rei de Judá. Tinha se juntado o rei de Israel com o rei da Síria para pelejar contra Judá. 2 reis contra 1. Então ele estava totalmente acuado, com medo, temeroso, com medo de morrer e de perder o seu reinado. Será que você já teve assim alguma vez na sua vida? Acuado, ameaçado, com medo da depressão? Meu Deus, eu estou indo dormir, como é que eu vou acordar amanhã com essa depressão?